Boa noite, irmãos. Tá vendo como eu tô calmo, né? Eu tô confundindo o dia pela noite já. Queria agradecer, né, a oportunidade. Há um tempo o pastor já tinha conversado comigo, falando que teria essa oportunidade teria essa oportunidade de trazer esse ensino. Confesso que foi bem difícil no começo, bem relutante. Eu falei, pastor, está sendo muito complicado trazer um estudo porque está sendo bem complexo, né? Os estudos que estão acontecendo aqui de manhã. E eu falei para o pastor que eu não me sentia capacitado para trazer algum estudo, que eu precisava de um tempo. Aí o pastor foi relutante, não, você tem capacidade e você pode trazer. E estamos aqui. Na hora que ele falou que eu traria essa palavra não, mas um ensino e conduziria, né, a reflexão. Até então eu não sabia qual seria o título e o tema. E até eu brinquei com a minha sogra, que está ali. Eu falei, dependendo do tema, eu teria que comprar um dicionário grego e hebraico, porque a gente estava num dia aqui e foi passado. Mas eu fico grato porque isso nos motiva, né, a aprender mais, a buscar o entendimento. O pastor está tendo um trabalho bem legal. Não tivemos oportunidade há um tempo atrás aqui. Eu, como passei pela faculdade, a gente sofre bastante por não ter essa base teológica. Então, até conversei com o pastor, acho bem legal. Bom, o tema que foi me apresentado, eu não sei se os irmãos conseguem ler, acho que eu coloquei uma formatação bem pequena, mas o nosso tema é Teodiceia. Algum irmão sabe o que é Teodiceia? Tem algum chute? Teodiceia? Sem ler, logicamente. Eu já coloquei bem pequenininho para ninguém ler e eu poder falar por cima. Senão... Teodiceia, então vamos ler o significado de origem acadêmica e filosófica. Embora é incomum a linguagem popular, a Teodiceia é um termo muito usado e conhecido na filosofia, em especial na filosofia da religião. O termo foi cunhado pelo filósofo Leibniz, um grande filósofo alemão, sendo etimologicamente derivado das palavras gregas tel, que é Deus, e dike, justiça. A palavra significaria, então, algo como a justificação de Deus, ou seja, a tentativa de justificar, vindicar ou defender a bondade, onipotência de Deus em vista da presença do mal. Bom, como deu para entender, é um tema bem complexo para falar para os irmãos. Eu, como venho da universidade há pouco tempo, eu tenho uma falha e também uma coisa boa, que até falo com a minha esposa, que quando eu tenho um assunto para estudar, eu sou meio que obcecado. Então, eu vou tentar ler um pouquinho de tudo. E interessante, quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para trazer para os irmãos, existem diversos pensamentos antagônicos. E isso dificulta bastante o entendimento. Eu estava falando com a minha esposa de manhã que, no final, acredito que tem mais perguntas do que respostas. Mas, na faculdade, eu tive o meu orientador, né, do meu TCC, ele falou uma coisa que marcou bem, assim: o que importa não são as respostas, mas é o caminho para chegar até elas. Então, no caminho, você vai destrinchando e pegando vários conhecimentos, e tem uma palavra que você é curioso, então você vai buscar. Então, isso engloba um entendimento melhor, e é isso que eu busquei aqui. E interessante que esse tema falou muito no meu coração, porque eu acredito que é um tema que a humanidade sempre colocou em xeque, né? Acho que todos aqui ou pensaram ou vão pensar um dia esse problema do mal. Como a gente pode ter um Deus bondoso, a gente pode ter um Deus poderoso, onipotente, e o mal existir? Isso é uma reflexão, acho que todos vão ter um dia.
Há pouco tempo atrás, eu tive uma perda muito grande na minha família, e uma pessoa nova, minha tia. E engraçado que nesse tempo desencadeou alguns pensamentos em mim, e justamente o pensamento sobre a maldade no mundo. E isso aqui tocou muito no meu coração, porque é uma coisa que foi recente para mim. Então, bem interessante. Bom, mas voltando aqui, o mal é um tema presente ao decorrer do tempo, né? Acho que todo mundo já teve uma experiência, ou teve alguém que tem experiência. Na verdade, é só ligar a televisão que você vai ver o mal presente ali em todos os momentos. Acredito aqueles que assistem programas policiais, vem lá, mãe mata pai, filho mata os pais matam os filhos, coisas que nos chocam pela maldade, né? Então, deixa eu passar aqui, vamos dar continuidade. Então, esse é um tema bem difuso na filosofia e na teologia, e sempre foi um calcanhar na visão do cristianismo, porque nós acreditamos que nosso Deus é onisciente, onipotente e benevolente. E sempre surgiu grandes mentes tentando colocar isso em xeque. E aqui a gente pode ver pelo paradoxo de Epicuro, justamente tentando colocar em xeque essa argumentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o paradoxo de Epicuro. Sendo onisciente, onipotente, falando logicamente de Deus, tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele. Contudo, ele não faz porque não quer, logo, não é benevolente. Sendo Deus onipotente e benevolente, tem poder de extinguir o mal e vontade de fazê-lo. Contudo, não faz porque não sabe quanto o mal existe ou onde o mal está. Logo, ele não é onisciente. Deus, sendo onisciente e benevolente, conhece todo o mal que existe e quer extingui-lo. Contudo, não se faz mal e não consegue. Logo, não é onipotente. A resposta de Epicuro a Deus, Deus existe, mas é indiferente. Aqui está uma leve figura. E aqueles que tiveram oportunidade, acho que até no ensino fundamental, aula de filosofia, acho que nos colocado alguns silogismos que a gente pode colocar aqui, e também quem teve aula de lógica também é colocado. Aqui de filosofia, que é aquela frase bem conhecida, que se Deus existe, Ele quer e pode acabar com o mal existe, logo Deus não existe. Então, sempre homens tentam colocar em xeque esse tema sobre o mal no mundo. E vamos tentar explicar ou tentar entender aos olhos do cristianismo como que respondemos esse problema. Lembrando que esse tema foi sugerido pelo pastor e eu estou seguindo o manual Doutrinas Básicas, pelo Marco Gratonato. Então, quem tiver aí com o seu livro, esse tema é abordado na página 49. Então, se quiserem abrir na página 49 para seguir. Acho que 80% do que eu trouxe está relacionado a esse livro e a visão do autor. Então, lendo, não sei quem teve a oportunidade de ler esse livro, mas o Marcos aqui, Gratonato, ele tem uma grande influência por Agostinho. Porque, para responder essa pergunta, para discutir e entender um pouquinho sobre a Teodiceia, como eu disse, existem vários filósofos, vários pensadores do cristianismo ao decorrer do tempo. Então, eu traria dois pensamentos distintos. O pensamento de Agostinho, século IV e V, e tem um pensamento mais contemporâneo,
que é o calvinista do Gordon Clark. Também tem alguns pontos diferentes, distintos dos dois, mas é bem similar. Então, eu vou continuar com o pensamento do próprio Marcos Grantonato, que coloca em evidência Agostinho. Então, para falar um pouquinho, a gente tem que contextualizar quem foi Agostinho. Acho legal a gente entender um pouquinho da história para contextualizar o nosso entendimento da lição de hoje. Agostinho, como eu havia dito, é um grande filósofo, compartilhou grandes ideias e materiais teológicos, viveu no século IV, foi um importante teólogo filosófico do primeiro século. Então, Agostinho, o pensamento calvinista bebeu muito da fonte de Agostinho. Então, praticamente, boa parte das ideias foram transmitidas para o calvinismo e, assim, para a reforma protestante e, consequentemente, para a nossa história batista. Então, Agostinho foi um grande pensador, foi professor de filosofia, professor de retórica, e ele passou a sua vida tentando responder algumas perguntas fundamentais, que seriam perguntas de onde que viemos, para onde vamos, e também essa pergunta que vem nos conflitando ao decorrer do tempo, que é o mal, porque o mal existe. Agostinho viveu no século IV, e no século IV, grandes pensadores dessa época tinham um pensamento maniqueísta. Então, acho que muitos de vocês já ouviram essa expressão maniqueísta. Hoje em dia, ela é bem distorcida como era antigamente. Então, seria dois pensamentos antagônicos. Então, nessa época, pensamento maniqueísta seria o pensamento do mal contra o bem. Então, os filósofos dessa época desfrutaram bastante desse pensamento. Não só Agostinho, que fazia parte da igreja, a igreja tinha grande influência nos materiais acadêmicos, mas em toda a cultura. Então, nós vemos, dessa época, essa figura de o bem contra o mal, onde o mal a gente pode categorizar como a matéria, o espírito, o mal seria a matéria e o espírito seria o bom, e teria esse choque de ideias do bem contra o mal. Para ser bem simplista, para ter uma figura de maior entendimento, não sei se vocês assistiram aquele desenho Tom e Jerry, que é do gatinho contra o ratinho, e em muitas episódios tem aquele anjinho contra o demôniozinho que fica no ombro, e um falando uma coisa e outro falando outra coisa, e a pessoa fica dividida em entender. Então, esse era o pensamento da época maniqueísta. Só que Agostinho sentia algo faltando, porque para essa solução maniqueísta, a responsabilidade do mal... Com o pensamento maniqueísta, Deus não se livra da responsabilidade do mal, mas compromete a sua onipotência, ou seja, o seu poder sobre tudo, inclusive sobre o mal, deixa de existir. Então, mesmo tendo ali a divergência do bem contra o mal, isso não tira na verdade, isso tira a responsabilidade de Deus, porque o Deus que nós conhecemos é onipotente, então ele teria poder para terminar com o mal. Então, Agostinho começa a se colocar sobre essas ideias e pensar uma maneira de tentar explicar isso. Então, o que a gente vai se colocar seria a Teodiceia Agostiana, que é a Teodiceia de Agostinho. Então, Agostinho descobre que Deus é um ser espiritual, sumo bem, uno, incorruptível, imutável, criador de todas as coisas. E reflete, sendo Deus criador de tudo, e tudo que ele criou é bom, logo, não pode ele, autor do mal, ser autor do mal, portanto, de onde provém o mal? Essa é uma parte tirada do livro dele, e aqui um texto bíblico
complementando. Deus contemplou toda a obra e viu que tudo era bom. Gênesis 1:31. Então, mais à frente, para entender o mal, que é colocado no livro do Grande Conato, eles não colocam o mal moral. Mas para entender o mal moral, a gente tem que entender um pouquinho do pensamento do mal, a visão de Agostinho. E aqui ele coloca que o mal como ser não existe. Aí vocês podem se perguntar, bom, mas e Satanás? Será que ele... Hoje em dia ele é conceituado como mal em pessoa ou em ser. Mas aqui é interessante que ele coloca que, pois não tem substância. Então, até Satanás foi criado por Deus. Então, ele era um anjo e ele foi criado para o bem. E aqui ele nos revela como podemos entender um pouquinho do mal. Trata-se apenas da perversão ou da ausência do bem. E aqui ele coloca alguns exemplos para simplificar o entendimento. É como uma ferrugem ou um buraco na cerca. Logo, o mal em si não foi criado. Isso é trazido do livro dele, da natureza do bem. Aqui, ele coloca dois exemplos que a gente pode tentar entender um pouquinho melhor. Que ele coloca a ferrugem, que é o ferro. Então, a ferrugem, ela não existe sem o ferro. O ferro, na verdade, a ferrugem não existe sem o ferro, exatamente. Mas a ferrugem é um processo de perversão do ferro. Ele coloca também aqui como um buraco na cerca. Você não consegue tirar um buraco da cerca e colocar em outro buraco. Ele pertence àquela cerca e ele é um buraco, então ele não tem substância. E também tem alguns exemplos mais contemporâneos, que seria a luz na escuridão, que na física a escuridão a gente pode entender como a ausência de luz. E também tem uma bem conhecida do frio, que o frio na física não existe, é a ausência do calor. Então, ao afirmar que o mal não existe em entidade autônoma, resolve o problema metafísico, tirando Deus das acusações do mal, de ser o criador do mal. Agostinho coloca, então, a gente a refletir sobre o mal moral. O mal moral entrou no mundo através do pecado original. Para Agostinho, são duas fontes de pecado: o pensamento espontâneo, a persuasão do outro. Isso confirma que o mal moral é voluntário e age espontaneamente e foi levado pelo primeiro casal a ser expulso do paraíso. Devido a tal ato, entrou no mundo o mal físico, com consequência a morte. Aqui, Agostinho tenta nos trazer a origem do mal, esse mal moral que ele colocou aqui, que seria, voltando para os tempos de Gênesis, Deus criou o paraíso, e nele foi colocado tudo o que há de bom, porque Deus criou tudo e era bom, e ao centro tinha a árvore do conhecimento. Então, pela espontaneidade que ele coloca aqui, o ser humano foi e podemos colocar, depois da serpente falar, você vai comer desse fruto e você vai ser que nem a Deus, o ser humano se corroeu e pecou pela primeira vez. Ele coloca esse pecado, o início desse pecado moral e do mal que conhecemos hoje aqui. Eu vou pedir ajuda de alguns irmãos para a gente otimizar o tempo. O auxílio na abertura das Bíblias e leitura de alguns versículos. Gênesis 3, de 1 a 7, e Romanos 5, do 12 ao 14. Quem pode nos ajudar? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário
Romanos 5, do 12 ao 14. Quem pode me ajudar? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Legal. Então, Agostinho coloca ali a entrada do mal moral. Então, esse mal que a gente conhece até hoje, que foi absorvido pelo ser humano, que seria a corrosão, e a gente pode colocar até o distanciamento de Deus, né? O distanciamento de Deus predomina as trevas, e assim ele coloca como um mal moral. Partindo para a próxima, acho que não vai dar tempo. Aí muitos vão questionar que temos um versículo que afirma que Deus criou o mal. Eu gostaria que alguém abrisse em Isaías 41, 7. Isso. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Legal. Então, em muitos argumentos filosóficos colocam esse texto afirmando que Deus aqui coloca-se como criador das trevas. Mas aqui, Granconato nos coloca um outro ponto de vista referente a esse versículo. E ele coloca assim: há uma clara distinção que pode ser vista em Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mal. Aqui a gente pode colocar o mal como o mal moral. Até ele coloca aqui com o mal com U. Seria o mal inicial, o mal de Gênesis. E Deus se arrependeu do mal que tinha, e Deus se arrependeu do mal que lhe faria. Então aqui a gente podemos colocar no mal punitivo. Então distingue o pecado, que foi lá, que a gente coloca aqui como mal moral, e o mal punitivo seria a punição desse pecado, que assim Deus traria como uma responsabilidade para si. Além do mal moral, também existe o mal punitivo. E também existe o mal natural. Ou seja, as dores, tragédias que advêm normalmente dos homens, que não representam necessariamente o castigo de Deus, ainda que sempre precedem dele. De fato, na realidade presente não é possível dizer absolutamente, com certeza, a determinada tragédia deve ser classificada como mal natural e mal punitivo. Aqui ele tenta nos trazer uma visão de o que ele coloca como mal natural. Tem alguns maus que... vou dar um exemplo. Pessoas que vivem numa base geográfica instável. Então, elas sabem que vai ter algum fenômeno natural que pode acarretar numa desgraça, mas mesmo ali estão. Ou também forças da natureza que podem trazer o mal. Ele coloca aqui como mal natural. E o mal punitivo, aquele mal que a gente já viu atrás, que seria um mal de punição referente ao pecado. O problema aqui é que a gente, na visão de Agostinho, é muito difícil da gente determinar o mal punitivo do mal natural. A gente pode colocar como, até exemplo, a pandemia. Como que a gente vai saber se foi um ato natural de consequência da natureza, ou foi um ato que Deus permitiu para virar uma punição? Não sei se dá para entender mais ou menos a visão do autor aqui. Bom, dando continuidade,
Não há dúvidas que Deus decreta e usa até ordena todos os seus... perdão. Não há dúvida que Deus permite, decreta e usa e até ordena o mal de todos os aspectos. Aqui vai ter alguns versículos também que eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Referente a Deus e como ele usa o mal com seu poder, com a sua onipotência, para trazer, para se formar o destino que ele necessita. Então aqui a gente pode ver em Gênesis, quem pode abrir, 7, Gênesis 7, do 1 ao 10. Então aqui é um claro exemplo que Deus determinou o mal, mas como punição de todo um povo, né? Ali os humanos foram colocados ali sobre aquele dilúvio como punição, porque não seguiam as diretrizes impostas por Deus, e Deus utiliza desse mal punitivo como punição, no caso, né? Vamos ler também Êxodo, do 4, 21. Quem pode ler? Aí mais um exemplo, a qual Deus coloca ali, que iria endurecer o coração do faraó, para assim mostrar os milagres. Acredito que naquela época aconteceu vários exemplos do mal, né, que a gente pode ver em Gênesis, onde Deus coloca ali o seu querer e utiliza o mal também como forma de salvar o seu povo ali do faraó. Mais um exemplo, 1 Samuel 16, 4. 16, 14, perdão. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Ali outro exemplo, a qual Deus utiliza do mal punitivo para nos trazer essa lição. Mais um exemplo, Romanos 9, do 14 ao 18. Amém. Seguindo, porém deve-se entender que ele age no campo de forma enigmática, sem se tornar o causador do pecado e sem anular a responsabilidade humana. Aqui tem outros versículos. Gostaria que alguém nos ajudasse em João 19, do 10
ao 11. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Legal, aqui ele coloca também a responsabilidade. Deus predestinou ali que Jesus teria que morrer, e colocou ali na mão de Pilatos a decisão de seguir com a crucificação. Mesmo assim, o pecado está presente aqui, ele utiliza do mal para seguir os seus planos, e mesmo assim ele não tira a responsabilidade humana, que seria a responsabilidade de Pilatos. Outro aqui é Atos 2:23. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém. Aqui a gente pode entender também sobre até a humanidade, né? Deus veio no mundo, já estava predestinado à sua morte há muitos anos atrás, profetizaram a vida de Jesus. E Deus utiliza do mal punitivo, do mal, do pecado, ali para traçar o destino. E os homens foram ali, crucificaram a Deus, em julgamento julgaram e condenaram a Deus. Então isso também não isenta o homem ali do pecado. Então, mesmo utilizando o pecado na terra, ele coloca também sobre as costas do homem, que podemos colocar aqui como Agostinho colocou, o mal moral, esse pecado primário. Aqui. Tá. Outra parte relevante que Marcos o Grantonato colocou aqui para a gente é que temos que pensar que Deus é soberano. Então, sendo Deus soberano, Ele é supremo legislador que está acima de qualquer lei. Assim, Deus não está sujeito à ética que não seja a superior, ou que exista independentemente dele. Por isso, não se pode acusá-lo de assassinato, agressão, roubo, vandalismo, quando ele mata, ou fere, ou remove ou destrói o bem de alguém. Sendo santo, todos os seus atos, quando realizados por ele, convém ser considerados justos, motivando, inclusive, o louvor do seu povo. Aqui quem pode ler é Jó 1, do 20 ao 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então, aqui Jó, tendo passado por todas as provações, o distanciamento ali da presença de Deus, até a gente pode usar a analogia ali da luz, o distanciamento de Deus sobressaiu a luz e as maldições ali sobre Jó. Mesmo assim, ele coloca isso, que temos que pensar que Deus é justo, e mesmo assim a gente tem que dar louvores a Deus. E seguindo, quando, porém, ele usa instrumentos pessoais, causas secundárias, para realizar os atos, quando os instrumentos são culpáveis. Bom, eu vou passar um pouquinho, porque a gente já está com o tempo apertado, e vamos para
para a próxima. Só uma coisa adentrando aqui do Deus soberano, na Teodiceia de Gordon Clark, que é também um pensador contemporâneo bem influenciado por calvinista, ele também coloca de Deus sendo soberano, na qual ele coloca até um termo, ele ex, que seria ele está fora da lei, vamos dizer assim. Então, a gente não pode classificar a nossa justiça humana como a justiça de Deus. Porque como que você vai acusar Deus de roubo, por exemplo, se tudo é dele? Fica meio... Como você vai acusar de assassinato Deus se ele criou tudo, ele deu a vida? A gente pode até colocar um exemplo ali de Abraão com Isaac, na qual ele pede para Abraão sacrificar o seu filho. Então, a nossa ética não se aplica a Deus, nossa ética se aplica ao ser humano. Bem interessante. E ele também explica também da maldade, o Clark, colocando... Se Deus é mau, ele se fez presente na Terra, em Jesus, ele passou pelo mal que todos passaram, e mesmo assim ele não se corrompeu ao mal moral, que é o mal de Agostinho, que é o pecado. Então, é bem interessante essa passagem também. Levando para o final, na presente era, o mal é um instrumento importante que Deus usa para punir os perversos. Aqui a gente vai ler 1 Samuel 16:14. Amém. Vamos ler também Isaías 10, 5 e 12. Então, aqui dois exemplos na qual Deus usa também o mal para castigar também os perversos. Também ele usa para proteger o seu povo. Gênesis 45:8. Aqui contando a história de José, né, que foi entregue ali pelos seus irmãos, e tudo foi predestinado para futuramente eles salvarem o povo de Deus. Promover a sua glória, e vamos para a última, que é fazer progredir o seu plano salvífico. Mateus 26, do 52 ao 54. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões
legal, mas um exemplo da qual Deus utiliza o mal também para progredir o seu plano de salvação. Indo para o final, irmãos, Agostinho, e com a interpretação do Marcos Gratonato, o fato do mal existir não significa que Deus jamais o destruirá. Aliás, a presença cristã aguarda o dia que Deus dará cabo definitivo a toda injustiça e sofrimento. A quem pode ler Apocalipse 21, do 1 ao 4. Legal. Então, aqui, como desfecho, nós acreditamos num Deus todo-poderoso. Até coloquei aqui onipotente, onisciente, benevolente, e que ele tem um plano na qual ele já profetizou ali a destruição do mal, que seria ali o paraíso. Agostinho coloca no seu livro e na sua contribuição uma coisa importante, que seria o tempo. Aqui, acho que não dá para enxergar direito, porque eu coloquei umas letras não legais, mas o que ele tenta explicar é que, na visão humana, nós vemos o tempo ao decorrer da nossa vida, né? Então, a gente vê ali 100, 80 anos, e o ser humano sempre perseguiu a justiça imediata, né? Então, a gente vê ali, a gente quer que seja feita a justiça no nosso tempo. E, se tratando de Deus, tempo não se aplica. Então, para ele, o tempo pode ser um milissegundo, onde a gente estaria dentro desse milissegundo, para vocês terem ideia. Então, como último atributo de Deus, ele coloca o tempo. Então, Deus é Senhor do tempo. E ele nos colocou, como vemos aprendendo aqui, até em comparativo às alianças, né? Que Deus colocou ali uma aliança que foi concretizada. Ele profetizou e ele cumpriu com o que ele havia afirmado com o seu povo, até a aliança messiânica e a aliança da volta de Deus, que ali seria feita a justiça sobre toda a maldade. Então, é isso, irmãos. Desculpa pelo tempo, tem muito conteúdo. Como eu havia dito, depois da pesquisa, eu mesmo, ao término, fiquei com mais perguntas do que respostas. Então, isso instiga ao povo de Deus a sempre aprender. E aos jovens também terem uma base, porque realmente vivemos em tempos na qual um jovem é bem assediado quando vai para a faculdade, e se ele não tiver essa base bíblica, é muito difícil suportar. Eu estive lá e eu posso dar como exemplo a dificuldade. Tá bom, irmãos? É isso por hoje. Obrigado pela paciência.